Acabei de pagar um pedágio aqui de 10 reais. 13,10. Ah não, 13 reais e 10 centavos. Olha eu tomando o pau do Fusion Titan. 13 reais e 10 centavos. Muito caro. Muito caro mesmo. Tô até agora, ó, trêmulo. É, mas será que é porque já tô em São Paulo? Acho que sim. São Paulo o povo é rico, cheio da grana. É isso aí. Vamos continuar a viagem. Ser relacionada ao computador de bordo do carro. Então aqui, por exemplo, você tem, ó, se você apertar para baixo, pisa aí, pode dar uma acelerada. Ah, tá no P. Então ele não corta não? Olha, ele vai até 4.000, né? Então aqui você tem aqui, ó, o assistente de permanência em faixa, a quantidade de consumo de combustível e a pressão dos pneus, de cada pneu independente, né? E aqui o velocímetro digital. Beleza. Tração integrada nas quatro rodas. Beleza. Puxou para cá, viagem, consumo, vai te fazer uma média de consumo de viagem, vai te informar em tempo real o que está acontecendo com o carro, quanto que está consumindo e a partir de qual momento que ele consome mais. Assistente do motorista, você tem tudo. Controle de tração, por exemplo, se você clicar aqui agora, você tira no controle de tração você pode desmarcar. Ele tira 100%? Não? Tira, né? porque às vezes a pessoa quer ter o carro na mão, então quer jogar com o carro na mão e aí se você quer fritar o carro, se você quer sair isolando, aí você sai no pedal shift no modo esportivo, no modo S, aí, ou seja, o carro não tem controle, então agora se tiver com controle de tração, você não vai conseguir fazer as loucuras, porque ele vai sempre fazer a correção. O deslocamento de eixo automaticamente faz a compensação de deriva, então quando a roda deslocar, ela automaticamente faz a compensação para o carro não sair. Tanto é que algumas pessoas, quando eu faço test drive de picape, a Ranger, ela é 4x4. E aí quando eu boto na pista de cascalho que eu tô a 100, 110 e começo a fazer gracinha jogando ela de um lado pro outro, é sempre aconselhado que ela esteja 4x2. Por quê? Porque quando ela tem 4x2, o sistema de deslocamento de eixo que controla a estabilidade, ele vai sempre fazer a correção da compensação de deriva do carro, jogar de um lado para o outro para evitar o sistema RUM, sistema de anticapotamento. É a mesma coisa. Quando você traciona um carro, se você vai fazer esse mesmo esquema, todas as rodas têm tração. Então, se você não segurar o carro, Então, assim, aí o controle de estabilidade de tração é justamente para isso, para pegar uma aquaplanagem, o carro perdeu o controle. Eu não sei se você já viu, mas quando você faz aquaplanagem numa pista, todos os velocímetros descem. Não, nunca percebi não. Nunca não. Se tu tiver 90, 100, 110, tu aquaplanou na água, o carro morre, ele desliga todo. Aí quando ele desliga, a direção endurece, o carro não tem vida. Então, mesmo automático? Porque eu tinha um Civic e ele não tinha controle de tração. E quando aquaplanava eu ficava com medo. Porque ele dava uma... Parece que ele acelerava mais ainda. Ele corta o giro geral do carro depois sobe de uma vez. Então isso é que é o perigo. Quando tem um controle de estabilidade, ou seja, os controles independentes de cada roda, quando, por exemplo, principalmente na WD aqui, se uma roda perdeu o torque, ela transfere o torque para outra roda. Então ela vai fazer sempre a compensação para o carro no carro. Então, piloto, sistema de ponto cego na lateral do carro, sempre vai ter uma luzinha laranjada. Então, no diâmetro do carro de 5 metros, você está dirigindo, você não está vendo que está cego para você, ele fica piscando para você e mandando você não trocar de faixa, que provavelmente deve ter um motoqueiro, alguma coisa do tipo. Alerta de tráfego cruzado é quando você engata a marcha ré. Quando você engata a marcha ré, você não tá vendo o que tá vindo atrás. Se tiver alguém no seu perímetro, ele também pisca o retrovisor pra você não... Mas ele não freia não? Não. São semi-autônomos, né, na verdade, são auxiliares. Piloto automático, aqui ele vai ter a função adaptativa. Nesse que ele vai acelerar e vai frear. Isso. Aí nessa versão aqui, sem ser já a versão nova já, ele tem o stop go. Ele fica parado até 3 segundos. Se o carro da frente parar antes de 3 segundos começar a andar, ele vai acompanhando. Na versão anterior, quando chegava com 30 km por hora, ele desativava. Esse não, esse permanece. Bacana isso. Então assim, se você programou 150 km, ele adequou a velocidade do carro da frente, tá 60, vai chegando, vai diminuindo, chegou a 40, 30, 20, 10, aí o carro saiu da sua frente, ele volta pro 150 sozinho, sem você mexer nada. Vamos lá, alerta dos motor, pré-colisão, esse aqui. De faixa. Pré-colisão também é o mesmo sistema do Focus.
da Ranger também. Então os sensores daqui da frente são tudo infrared, tudo que reflete na frente, ele consegue entender que à medida do possível que você vai fazendo o deslocamento e vai aproximando muito rápido, ele vai fazendo o pré-carregamento das pastilhas de freio. Então o carro automaticamente, quando você os carros da Ford, por exemplo, o acionamento dos ABS, ele funciona da seguinte forma: quando você tira o pé do acelerador e à medida da proporção que você segura no volante, ele já entende que vai ser com sensores, que vai ser uma freada de emergência. Então ele já dispara a pisca-alerta do carro, corta o áudio do veículo, pré-carrega pastilhas de freio, isso tudo porque você tirou o pé do acelerador. Geralmente o sistema de ABS, quando ele vai ser acionado, é toda vez que você vai brecar. Então aqui não. Volante, pé do acelerador, o carro identifica tudo que está acontecendo. Então é por isso que às vezes os carros da Ford ficam um pouco mais caros em relação aos carros da concorrência. Pego clientes de Ranger mesmo, principalmente se falam: Leonardo, por que eu vou comprar uma Ranger de 175 mil reais, 176 mil reais, e não vou comprar uma Amarok de 166, 9 mil de diferença? Eu falei: aí eu vou ter que explicar detalhe por detalhe para ele, para mostrar para ele porque que cada centavo vai valer a mais na questão do carro. Então, voltando aqui, pré-colisão são as partes que é relacionada ao controle do carro. Tudo que está na mão direita é um resumo daquela tela principal. Então, por exemplo, diga o comando 105,5. Sintonizar a FM 105,5. Diga o comando. Temperatura. Desculpe, mas não entendi. Você... Controle climático. Controle de climatização. Diga o comando. Ajustar a temperatura 15,5 graus. Você disse 15,5 graus? Sim. Ajustar a temperatura para 15,5 graus. Você pode pedir subir a temperatura, baixar a temperatura, ativar o desembaçador, controle climático, ajustar a temperatura 15,6 graus. Então assim, quando você falar que está com fome, o sistema de navegação automaticamente identifica onde você está, pergunta se você quer que procure perto de você ou em uma cidade. Traz todas as listas de restaurantes que tem próximo de você, com os telefones. Quando você determina a linha qual você quer, ele já automaticamente já está sincronizado com o seu celular, já dispara uma ligação, já faz o trajeto de rota. Acionou um dos airbags do carro, que são 8, ou cortou o combustível, de uma hora para outra do veículo, o veículo entende que houve um acidente com você. Ele tem um assistente de emergência que automaticamente ele dispara a ligação para o 192. Ele vai enviar latitude, longitude, vai enviar o seu telefone, vai informar que o veículo Ford encontra-se em acidente e as coordenadas geográficas são tais e o telefone são tal. Depois ele retorna a ligação para você, quando ele tiver passado a localização, a informação para tentar o primeiro contato. Isso já vem no carro. Do carro, esse luz para frente, o assistente de emergência, ele já vai vir. E aí, negão, aí são sistema de iluminação interna de várias cores, câmera de ré, sincronização com alguns aplicativos do celular, Spotify e tudo mais. Sistema de som premium com 12 alto-falantes dentro do carro. Né? Então assim, é muita coisa. O banco, o ajuste dele, ele volta, né? Quando você desliga, pode puxar o que você quer. Você pode memorizar. Tá, tem a memória ali. Antigamente tinha 3, mas agora são só 2. O híbrido vai ser mais ou menos agrega a mesma tecnologia, né? Hoje tem bem mais coisas no carro. Aí o híbrido já parte no ponto lá, já vai ter o motor elétrico. Até 100 km por hora ele vai utilizar somente o motor. Até 100? Até 100. Ele não usa só o motor elétrico, ele usa os dois motores, motor a combustão e o motor elétrico. Quando ele pensa a estabilidade do carro, ele desaciona o motor a combustão, para de usar gasolina e passa a usar só elétrico. Aí ele vai fazer um controle ali, vai mais ou menos usar uma média de uns 8 km por litro. O bacana é que ele também tem um lance que ele desafia o próprio condutor. Depois ele aprende todo dia qual é o trajeto que você faz da sua casa para o serviço. Olha o Fuso aí, galera.
belo carro, vi na concessionária, mas falaram que ele... Estão limpando a pista, arrumando. Falam que ele limita a 180. E acredito nisso mesmo, ó. Tô aqui a mais ou menos essa velocidade, 180. E ele tá aí, ó, sendo limitado, com certeza, porque o Fuso vai andar muito mais que o Cruiser. Sem dúvida, fora que o carro muito mais luxuoso. O carro deve ser, eu nunca andei nele, deve ser muito mais estável. Tudo é bom nesse carro. Eu olhei o carro, o consumo, o vendedor falou que o que não é o híbrido, o consumo é pesado, mas o híbrido ele tem um consumo bom. Então, para quem não gosta de correr e quer um carro super confortável, quer um escritório, cara, vai de Fuso. Quem sabe aí, o próximo carro vai ser um Fuso, se minha esposa me der dinheiro.